Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E como já sabem, nós temos sempre o privilégio de ter pessoas com grandes feitos. E hoje, obviamente, não é exceção. Nós temos hoje aqui uma mulher em prol do direito. Aquela que já fez grandes coisas e a maior parte das pessoas às vezes se pergunta, mas afinal foi ela que fez isso? Foi ela que criou isso? Hoje nós teremos a grande em feitos, embora do ponto de vista, dizem que do ponto de vista, exatamente, mas ela é grande em feitos e também em espírito, não se preocupem. Teremos aqui a nossa grande Hélia Pimentel. Seja muito bem-vinda, Hélia Pimentel. Efraim, por favor, mostra aqui a nossa convidada. Obrigada. Seja bem-vinda, Hélia. Obrigada, Maiane. Demorou, mas chegou. Demorou, mas Ai, chegou. meu Deus, o que é que vão pensar? Epa, as ocupações. Olha. Mas sim, ainda possível. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, porque eu acho que quando as pessoas nos apresentam é uma forma de nós também sabermos como é que os outros pensam sobre nós e realmente é sempre aquela sensação. As pessoas ouvem Hélia Pimentel, quando me veem pessoalmente, tem uma pequenina que faz grandes estragos. Exatamente, olha, e só para terem uma noção, nos outros podcasts, eu não tinha aqui um bloco de notas e neste eu tenho. Hélia, Vai lá. mais uma vez seja muito bem-vinda e nós estamos muito gratos por tê-la aqui e como eu disse, nos outros, não que não tenha aprendido muita coisa com os anteriores convidados, aprendi muito, mas hoje eu decidi trazer aqui o meu bloco de notas, bloco de apontamentos. Então, Hélia Pimentel, tal como eu já perguntei aos outros, quem é Hélia Pimentel? O nome completo primeiro. Qual é o nome completo da Hélia? Quem é a Hélia? Pode apresentar, por favor, essa grande figura. Fico com receio de falar o nome completo, quando nunca se sabe, são dados meus, pessoais, então... Proteção de dados. Proteção de dados. Mas, à medida que eu vou interagindo com as pessoas e vou fazendo a minha apresentação, nós, cada ano, mudamos. Cada ano temos uma prestação diferente de nós. E então eu prefiro sempre dizer que a Hélia Pimentel, que é Jurácia também. Poucas pessoas tratam-me por Jurácia. Já apontei aqui. Hélia, Jurácia. Hélia, Jurácia, Nascimento Pimentel. Eu só não sei se esse Jurácia é com C ou com dois S. Com C. É com C. Com C. Jurácia. Fazia um bullying na escola. Nascimento Pimentel. Pimentel. Sim, senhora. E então eu sou mãe. Antes, de quantos? Qualquer coisa, de 2. Sim, senhora. Do menino de 16 anos agora, né? 16 anos. Tem 16 anos ele. Vejo o filho, que ele agora já assiste as coisas que a mamãe faz. Sim, senhora. E a minha princesa Catarina tem 5 aninhos. Sim, senhora. Então tem aí o meu casal. E pronto, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu antes era o reflexo do meu trabalho, mas este ano decidi ser mais eu, na verdade. Nós trabalhamos muito, mas depois a saúde é consumida, então eu prefiro mesmo dizer que eu sou a Hélia, mãe de 2 e... o resto... Isto aqui, eu costumo dizer que eu não perdoo nas perguntas. Mãe de 2, um de 16 e outra de 5. Onde é que a Hélia nasceu? Eu sou do Lubito, província de Benguela. Ok. Aquela discussão do... É verdade. Eu saí de lá com 4 ou 5 anos e quando vou para lá sinto-me uma turista, né? Como alguém de Luanda, e sempre que tem essas questões eu não percebo. Eu não entendo, mas não vejo mal nenhum. É que não dizem, por exemplo, nós aqui de Luanda, eu sou de Luanda. Não, eu sou do Lubito. Não é muito, eu sou de Benguela para abarcar. Não, eu sou de Lubito, depois é que sou de Benguela.
Pois, é verdade. Quando as pessoas do Benguela, sim, são do Lubito. Porque tem essa diferença mesmo. E então... eu já percebi por acaso, agora com o corredor do Lubito e tal, né? Não queria, eu até nem quis falar nada sobre o assunto, né? Mas eu não quero ter problemas com os meus amigos. Do Benguela, né? Exatamente. Somos todos irmãos. O Efraim, eu nem sei quando é que o Efraim está a colocar muito plano. Por favor, eu gosto também de ver a minha cara. Muito obrigado. Então, Hélia, mãe de 2, nascida no Lubito, Benguela, né? Onde é que a Hélia estudou? Onde é que... Primeiro, nós temos informações de que a Hélia tem pelo menos 2 licenciaturas. Mas conte-nos um pouco disso. Então, olhando assim para o meu percurso, o meu primeiro ano de escolaridade foi em Benguela, não é? No Lubito. Depois, por causa da guerra, tivemos de vir para Luanda, porque era muito ataque onde nós estávamos, especialmente no Lubito. E então viemos para aqui para conseguir estudar e ter uma vida mais pacífica. Comecei a estudar na Liga Africana, não é? Sempre foi no ensino público, depois foi no Zinga, fazer também a parte. Zinga. E quando depois naquela altura teve o processo das greves, era um excesso de greves, as aulas estavam a parar constantemente, a minha mãe teve de colocar-me no ensino privado para continuar a estudar, porque senão iria perder anos letivos consecutivos. E aí estudei já no Pitabel, onde eu concluí o meu médio em Ciências Exatas. Eu quis ser matemática. Eu adorava e adoro fazer contas. Isso é muito bom. Gosto de matemática e na época, quando já no final queremos escolher o curso, e atualmente ainda temos essa dificuldade de fazer a orientação, não é? A vocacional, o que é que a pessoa quer fazer. Eu só sabia que gostava de fazer contas. Então, eu disse que eu vou ser matemática. Conversei com o meu professor de matemática e ele disse-me assim, filha, eu gosto muito de ti, tu és uma excelente aluna, e então eu não quero que tu sejas como eu. Porque nos outros países os matemáticos... Só para perceber. Então, nos outros países os matemáticos trabalham para o governo, são chamados para fazer os programas, as análises, participam de programas na elaboração de políticas públicas. E aqui não, vais terminar como eu, um simples professor do ensino. Mas surgiu-me aqui a curiosidade, ele continua professor até hoje, como é que ele está? Então, eu por acaso nunca mais, eu não sei se saímos do contexto, aquele contexto, e acabamos em por que não ano? Isso foi a 11ª, né? 11ª, agora a gente 12ª, 13ª. E então foi na época que ele... Mas eu entendi a perspectiva dele, que era a questão de remuneração. Exato. Então os professores atualmente também ainda não são bem remunerados e têm de estar a dar aulas em várias escolas para conseguir ter uma remuneração suficiente. A Eva falava que... E eu fiz essa pergunta, Eva, se ser professor em Angola compensa. Acha que compensa ser professor em Angola? Compensa no impacto que nós temos na vida dos outros, mas na perspectiva financeira... Exato, do ponto de vista financeiro, compensa ser professor em Angola? Em Angola e em muitos outros países, não vamos só olhar para Angola como o único país que não valoriza os professores, atenção. Tanto que nós... Então aqui não valorizam mesmo. Porque a valorização é mesmo a questão de eu sentir-me à vontade, confortável com essa profissão, de não ter de fazer outra coisa para poder dar aulas. Porque Exato. Dar aulas é complexo, é difícil. Eu sou formadora profissional, não sou professora. E eu sei que só como formadora já tenho complexidade. Imagina um professor que tem de preparar aulas todos os santos dias para o dossiê técnico pedagógico. Para perceber. E então, para isso, ele precisa de tempo. E às vezes ele não tem esse tempo porque está a dar aulas numa outra turma. E as turmas não são pequenas, são sempre enormes. E então, só para confirmar mesmo, ser professor em Angola compensa financeiramente? Ok. A pergunta agora está bem feita. Financeiramente não, porque eu não conheço um professor que tenha comprado uma casa e um carro só
pelo salário de uma única escola que ele tenha trabalhado. Ok. Epá, então, meus colegas, pensem bem antes de enveredarem só pela docência, não é? Mas, e depois disso, qual foi a sequência do... Não, mas só para fazer aqui um reparo... Uma ressalva, vamos lá, sim, ressalva. sim. Vocês podem seguir a docência desde que saibam que aí é castidade, não é uma questão de que aí vou resolver a minha vida financeira, vou ter casa, vou ter carro, vou viajar, vou fazer planos. Não, por gosto, por amor à camisola, faça. Então, como advocacia, também muitos não estão a apanhar nada. Mas só que então, pelo amor à camisola. Essa questão da advocacia... Mas voltando ao exato, assunto... vamos lá perceber, depois curso, disso, o que é que aconteceu? E então, eu disse, então, e qual é o curso que tem matemática? Que eu só queria fazer contas. Exato. Economia. Ok, então vou fazer economia. Eu fui fazer o teste na Católica, passei... Exato. E comecei a estudar... Ainda no São José do Clonia, aí naquela zona? Não, no já meu ano já... Já no Palanca. O meu ano já estava a começar. Só os últimos anos é que estavam ainda no São José Colonil. Mas o propedêutico, o primeiro ano, eu penso que o segundo já lá estavam. Então, nós é que inauguramos praticamente o Palanca, o CAN Palanca. E então foi que nos primeiros anos... as primeiras cadeiras, interessante, inclusive tive cadeiras de Direito que me faziam dizer mesmo, ainda bem que eu não escolhi esse Direito, esse curso, ai meu Deus, ainda bem, e nunca, e então, pois, com o tempo eu vi que aquela não era muito matemática, era mais política, e eu não me identifiquei com o curso. Não me identifiquei com o curso porque era mais políticas, criação de políticas, tinha sim algumas contas, algumas análises, mas alguma coisa não batia. Então não foi um curso que eu terminei com grandes notas, não foi um curso que eu, como o segundo que eu fiz... Já vamos lá. E então foi para fazer e dizer, olha mãe, está aqui, terminei e fiz, mas não foi, não descobri o amor e a paixão ao fazer a licenciatura. Ok, mas então como é que vai parar no direito? Como é que vai parar no direito? Como é que eu vou parar no direito? Como dizem, tem uma passagem bíblica que diz que toda a nossa vida está escrita e determinada no livro do Senhor. E eu acredito que já estava escrito e determinado que eu ia entrar para o mundo do direito. O meu primeiro emprego, como sabes, na Católica, quando termina, recebemos várias propostas de emprego. Exato. E a minha turma recebemos várias propostas e eu tinha uma de uma multinacional e eu tinha sempre uma questão que eu sabia, não queria trabalhar com banca, recebi uma proposta de uma multinacional e estávamos no processo de contratação, testes e entrevistas, passei já para uma fase em que... E qual foi a multinacional? Era a Volvo. Ok. Grupo Aspartes. Alto Sueco. Mas antigamente ainda era mesmo... Aqui ainda era uma sucursal, não tinha ainda essa independência toda que tem. Mas, e toda a relação era com a Alemanha e outras questões. E então era aquele processo de entrevista e tudo, contrato submetido para análise. A proposta era $1.000, se não me engano, na época. Dinheiro. Para quem não recebia nada, $1.000 mesmo. E agora então, mas na época, pois era o que se remunerava. Eu era júnior, estava a começar e alguma coisa não batia certo dentro de mim. Então, como eu estava a dizer, eu não aceitava banca, ministérios, nunca quis trabalhar no setor público, eu só sabia disso, e no privado não queria trabalhar na banca. Isso era uma certeza minha. Por isso, das outras propostas que tinham feito na Católica, eu já nem avancei com essas e fui. E então, numa sexta-feira, recebi o contrato por e-mail para analisar, após a entrevista, e... Num final de semana, coincidentemente, estou num evento familiar. Exato. E estava o professor Raul Araújo, que ele me veio a conversar com outras pessoas e chama-me, pergunta se eu poderia aparecer na Faculdade de Direito para fazer uma entrevista de uma vaga que estava a surgir lá no centro,
da Ok. Faculdade de Direito. Da Agostinho Neto. Da Agostinho Neto. E então eu quis dizer que não, porque já tinha recebido o contrato, mas alguma coisa disse, não, vai. Fui e explicaram-me que era um projeto só de 2 anos, que era um projeto com a União Europeia, a Universidade de Coimbra, sobre o pluralismo jurídico. Eu não percebi a patavina daquilo. E era para ganhar 1.500 euros. Bem, ou seja, a mais do que aqueles 1.000. Sim, com a- 1.500, com e era álcool mesmo sueco. em euros, porque era financiado pela União Europeia. Divisas. Sim, mas lá estava, não era porque antigamente as pessoas recebiam em dólares, então não era Sim. uma questão de receber em dólares ou em euros. Mas o que me fazia espécie era a questão que na multinacional todos os diretores eram expatriados. E eu sempre quis fazer carreira. E eu estava a olhar para aquela estrutura e eu estava a ver, eu não vou fazer carreira nessa empresa. Mas ainda não tinhas começado? Ou já tinhas Não, começado? estava no processo perfeito. de contratação. Eu Exato. estava a analisar a proposta, uma e outra. E eu estava a analisar o que é que Isto é fazia sentido interessante, para né? mim. Quando você tem 2 propostas, aí é uma Sim. maravilha. Sim, sim. Se não aparecesse aquela, provavelmente eu ia adjudicar e estaria a trabalhar lá. Mas o que me fazia espécie era isso. O diretor com quem eu iria trabalhar era expatriado, todos os outros eram expatriados e ainda não havia aquele processo de angolanização nas instituições. E então, por muito que eu trabalhasse, que eu me dedicasse muito, eu não iria fazer carreira tal como eu gostaria de fazer numa empresa. Exato. E então eu sempre gostei de entrar, fazer escala e chegar lá. Mas não estar a mudar, vou para ali, não. Vou ficar aqui, vou crescer Exato. profissionalmente. E eu estava a ver que não iria conseguir, porque os diretores já eram todos expatriados e eu sou angolana. E então, alguma coisa, e depois olhei para a proposta da Faculdade de Direito e aceitei. Rejeitei, respondi ao e-mail dizer que não iria avançar. Eles ainda insistiram e não sei o quê, mas comecei logo a trabalhar na Faculdade de Direito, era secretária executiva do projeto, fazer gestão de orçamento, fazer pagamentos. O inglês já estava na ponta da língua naquela altura? Eu penso que sim, porque eu também, o inglês foi muito da autodidata. Muita coisa que eu sei, hoje foi mesmo de autodidata. Não Minha é o mãe inglês do colocou how are you? tem a escola que dava, né? Exato. Mas depois fiz um curso à parte, para além de informática e isso tudo. Mas então, o meu primeiro emprego foi mesmo o primeiro emprego. Eu não sabia o que era mica, eu não sabia grafar, eu não sabia furar, eu não sabia fazer impressão. Estás a ver alguém que sai da faculdade, não sabe fazer nada. Exato. E eu estava a aprender tudo naquele momento e depois tinha que fazer atas, eu detestava fazer atas. Mas aprendi. Eu servia café, eu andava de moto para ir aos bancos, fazer pagamentos, entregar cartas. Era toda essa diligência administrativa e financeira. E depois, eu às vezes tinha de ir a Coimbra, por causa do projeto em si, tinha que fazer os relatórios e aprender também como é que se faz a administração e gestão de projetos científicos, né? De estudos científicos, toda essa Exato. gestão. E pronto, o projeto termina. O Dr. Raul convida-me para ser diretora financeira do escritório de advogados que ele tinha na altura era Carlos Feijó e Raul Araújo, que depois, quando eu entrei, mudou logo para a CFRA. Exato. Que foram as iniciais dos 2 sócios. Exato. Mas tinham os outros, eles não eram os únicos, né? Sim. Tinham os outros doutores, outros sócios. E Quem eram os outros sócios? então, tinha na época a doutora Patrícia Almeida, a doutora Solange Melo, o doutor João Ade Pedro, o doutor Eurico Paz Costa, que Deus o tenha, e o doutor Edeltrudes Costa. Uma então, equipa de peso. Bem de peso. E na época o doutor Feijó não estava com a sua cédula
inativa, né? Porque ele estava na Sim, Casa sim. Civil e então não podia exercer a questão de incompatibilidade. E então, pronto, e eu trabalhava mesmo diretamente com o professor Raul, na área financeira do escritório de advogados. E foi assim, um mundo que eu não conhecia, mas eu coloquei na cabeça. Qualquer negócio ou projeto tem a sua forma de ser gerido. E então eu tinha de tentar perceber como é que funcionava a atividade do advogado. Exato. E aquilo perceber que o advogado não faz aquela publicidade de colocar no cartaz, colocar nas capas, nos jornais. Não pode. Oh, e agora como é que eu faço? E eu não sabia, patavina, nada. E depois, outra questão, mas na perspectiva de contabilidade e finanças, eu via que cada cliente tinha um número de fatura iguais a todos. Tipo, o cliente A tinha a fatura número 1, o cliente B também número 1. Isso contabilisticamente que não faz sentido. A contabilidade tem que ser sequencial, não é? Exato. Da primeira à última. Então tive que fazer essa reorganização e depois A matemática. Não, mas também era muita organização mesmo, administração, organização interna, porque é uma coisa que os advogados vão entender muito bem isso, que existe os honorários, existem as despesas do processo. Olha, os advogados infelizmente ainda não entendem bem isso. Ok. Então esse é um ponto que eu já vou colocar aqui. Ok. Honorários E despesas. versus despesas do processo. Isso. E então eu tive que fazer essa reorganização, essa separação, para depois não saber que era dinheiro do cliente, para não dizer que não há dinheiro para poder executar uma Então, só para pegar aqui e consolidar, porque nós precisamos aquecer um pouco a nossa conversa. Ganhou o gosto pelo direito ao trabalhar num escritório de advogados? Não sei. Eu quando decidi fazer o curso foi em 2017. Exato. Eu já tinha mais de 10 anos de carreira. Eu já estava... Mas onde é que pode dizer, olha, eu comecei a ter gosto pelo direito a partir deste momento? Foi fora do escritório? É assim, eu vou ser sincera. Exato. Então, nesse processo de reorganização, onde esteve também o doutor Correia Bartolomeu. Exato, o grande doutor Correia. Ele foi estagiário nesse escritório, cresceu. Doutor Correia, já falamos no podcast passado da ACPC, agora ele também esteve... Exatamente. Então, o doutor Correia vem comigo desde o CFRA. Ok. O CPC veio depois. Ah, sim, porque eu me lembro que a Elia também esteve lá. Exatamente, a Eva foi nossa estagiária. Exatamente. Começou lá, exatamente. E então, o doutor Correia, nesse processo que eu estava de reorganização, tinha algumas medidas e regras que eu estava a implementar, que tivemos um choque e ele disse-me algo que ficou na minha cabeça. Ele disse, olha, tu não és advogada e não sabes disso. E então, aquilo ficou. Eu achava que aquilo não tinha nada de sentido nenhum, que eu estava a fazer um processo de organização com o exercício da advogada. Mas aquilo ficava ali uma coisinha, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não... E ficava ali, mas não ligava. E então, em 2017, estava ali um cartaz de faça inscrição, contornei e não falei a ninguém. Contornei, ela estava a caminho do escritório, vi ali, disse, ok, vou só. Fiz a minha inscrição para fazer o exame. Se passar, passei, se não passar também ninguém sabe. Fico assim, passei. Fiz a inscrição. Isto onde? E eu não sabia o que ia dar. Eu só disse, eu vou. Exato. Isto em que universidade? Isto em que universidade? Na Independente. É. Na Universidade Independente, porque eu já vivia na zona sul de Luanda, e então fazia mais sentido eu estar a estudar onde fosse mais próximo de casa, porque eu iria estudar no turno da noite. E por causa da locomoção, segurança, então estrategicamente tive que ver uma universidade próxima de casa, porque sair às 22 horas e para casa não é fácil. Exatamente. Então, vamos lá ver aqui ele. Só para contextualizar. Estamos a falar de alguém que era formada inicialmente em economia, mas trabalhava em gestão. Exatamente, num escritório. Primeiro começou por ser recrutada pelo professor Raul Araújo
para um programa em parceria com a União Europeia, para trabalhos científicos, não é? Ele estava ligado a isso. Depois, quando terminou esse projeto, foi recrutada para o escritório de advogados, o primeiro escritório de advogados com quem trabalhou. Sim. E dali, num choque que teve com o nosso amado doutor Correia Bartolomeu, ficou aí uma pequena coisa do gênero: será que é tão difícil assim? Isso. Deixa-me confirmar isso aqui. Esses não tão especiais assim. Exatamente, mas eu vou lá confirmar. E hoje tens 2 licenciaturas, Economia e Direito. E és advogada estagiária atualmente, e daqui a pouco já terás a cédula definitiva. Então vamos falar um pouco agora da advocacia. Hélia Pimentel, que também criou projetos muito interessantes como a Julou. Quais são os principais problemas que durante esse tempo conseguiste detectar na advocacia em Angola, em termos de gestão? Quais são os aspectos que, durante o teu percurso, conseguiste notar que os advogados falham muito aqui? Já falaste de um, e vamos esmiuçar melhor. Onde é que os advogados estão a falhar no âmbito da gestão dos seus escritórios? É quase que uníssono que é a visão estratégica que tem sobre o escritório. As pessoas ainda têm noção de que o exercício da advocacia é uma coisa amadora, é uma coisa de gabinete. E só para dizer, quando eu entrei para o escritório do CFRE na época, 3 meses depois mandaram-me para a Linklaters, que é uma sociedade de advogados internacional, para eu aprender a saber como é que se gera um escritório. E então foi aí que eu aprendi e vi e entendi muita coisa sobre gestão. E eu vi que eles olham para o escritório como se fosse uma empresa. Okay? Então, existe o departamento de recursos humanos, existe o departamento de comunicação e imagem, existe um departamento de secretariado, existe um departamento de operações, de tecnologia. Como tem uma grande empresa, tem departamentos, tem assim que cuidam do escritório. Exato. Os advogados estão a trabalhar mesmo nos processos e a procurar fechar contratos. Porque se tu perdes muito tempo na administração, tu não consegues ter tempo para angariar clientes, né? Constituintes, como querem dizer. Não tens tempo, estás toda hora ali a perder tempo com coisas que poderiam estar a serem feitas por outras pessoas. E atenção, são pessoas que são formadas de outras áreas, pessoas formadas em gestão de empresas, pessoas formadas em finanças, que trabalham na área financeira. Eu aqui duvido que escritórios são poucos, escritórios que contratam mesmo um gestor para gerir o escritório. Ainda não conseguem ver isso, ou conseguem ainda ver um advogado que efetivamente tem mais organização, tem mais sensibilidade da gestão e colocam esse advogado na gestão do escritório. Mas ele não tem todas as ferramentas e percepção e visão de gestão. Está a perceber? E então é como tudo. O escritório de advogados deve ser analisado nessa perspectiva e os outros profissionais ajudam nisso. Plano estratégico, plano de marketing, a questão financeira. Estás a magoar advogados incríveis neste momento. Mas isso eu já falo. Isso eu aprendi em 2012. E em 2012 eu já estava ultrapassada com esse assunto. Eu estava a aprender, isso já existia. E estamos agora em 2025 e ainda estamos... É como se fosse algo novo. E esta questão... E vamos tocar bem nisto. Mas essa questão de os advogados misturarem honorários com despesas... Ok. Como é que os nossos colegas que nos acompanham podem aprender melhor a estabelecer essa diferença? O que é honorários? O que é despesa do processo? Porque há colegas que cobram um valor e aquele valor vai todo para fazer despesas do processo. E depois ele diz, esse processo não é rentável, esse Exatamente. cliente dá-me muito trabalho, eu não estou a ser compensado. Exatamente. Mas ele é que cobrou mal. Porque também temos que saber cobrar.
Existe uma técnica, existem metodologias e Queremos ouvir fórmulas algumas. para conseguir determinar a tua taxa horária. Existem fórmulas para conseguir encontrar o valor para ser cobrado numa avença. Efraim, não sei se estamos a ouvir bem, se consegue ouvir bem. Então vamos lá ouvir essas fórmulas. Eu vou anotar algumas aqui. Não, isso é numa formação à parte. Mas só para Exato. dizer que eu não posso chegar e dar uma taxa horária e que não, essa taxa horária não reflete a minha estrutura de custos. Exato. E então estou a cobrar algo que não vai compensar aquilo que eu vou gastar em termos de hora, de material, tudo o resto. E então, essa questão, a forma mais fácil é ter talvez duas contas. Exato. Então, numa conta, você vai colocar os honorários. O honorário é do advogado. Se ele trabalhar sozinho, esse são os seus honorários. Não se esquecer de declarar os impostos, que é outra conversa. Então, com os escândalos que temos estado aí a observar. Mas não deixemos de Não fazer o nosso devemos. papel, Olha, não? meus colegas, paguem o imposto. Olha, e temos que declarar já até final de março. Né? Exatamente. E então, e as despesas? Nas despesas não existe imputação de imposto. Por isso, se por acaso eu introduzir numa fatura os honorários e as despesas, automaticamente eu tenho de pagar imposto sobre essa despesa. Exato. Por isso, existe um outro documento contabilístico que não tem efeito na contabilidade, que é uma nota de débito. Por exemplo, Nota vocês de fazem débito. uma nota de débito ou nota de despesa que vocês vão submeter ao cliente quando estão a apresentar o serviço, colocar ao cliente consciente de que, olha, o meu serviço custa isso, mas para isso eu vou ter despesas de reconhecimento de documentos, cópia, emolumentos disso, daquilo. O cliente tem que estar consciente. Às vezes nós não explicamos isso e o cliente reclama. Toda hora me pedi, toda hora. Porque às vezes não informamos E ao com que cliente. regularidade nós podemos pedir essa, vamos chamar, provisão de despesas? Então, normalmente, no ato da adjudicação, nós pedimos os honorários, depende de como é que é a modalidade de faturação, se é pagar 50%, se é 100%. Independentemente, é garantir o pagamento dos honorários. Não trabalhem sem que vos paguem. Depois vocês ficam ali. Eu sei, é outra coisa, o advogado assume a dor do cliente, fica tão próximo do cliente e depois fica constrangido ou com uma dificuldade de fazer a cobrança do próprio trabalho que ele fez. E então é sempre bom Se colocar não pagou, não faz. É assim, depende do tipo de cliente. Atenção, isso também é algo que eu aprendi. Depende do tipo de cliente. Há clientes e clientes. Há aquele cliente que eu sei que ele vai pagar. Exato. Pode não conseguir fazê-lo agora e eu confio. É base de confiança. Eu confio, Mas eu eu vou ainda fazer. não tenho esse tipo de confiança. Então estabeleça limites, porque na nossa profissão, que eu digo muito, às vezes a advocacia reclamam muito porque os advogados não são respeitados, nós temos que começar a respeitar a nossa própria... Começa por nós, em obedecer e cumprir com as regras do Código de Ética e de Deontologia. Eu vejo muitos colegas que não fazem. Você quer exigir respeito na tua profissão e você não respeita as próprias regras que são da tua própria ordem. Como é que você quer ser respeitado se você não se respeita? E então são essas questões que você deve colocar em limites, imposições e regras. Olha, o meu trabalho é esse, sim, é necessário sempre uma reunião para perceber o assunto, mas nem sempre na reunião conseguimos perceber que o assunto é aquele, porque o cliente também, uns falsificam a verdade, uns têm a percepção das coisas de uma forma diferente que nós. Não é nada, doutora, não é nada, depois quando vês é muita coisa, é mais complexo daquilo. Não, isto aqui. Não é? E então nunca darem o valor dos honorários já na reunião. O cliente, eu sei que ele é ansioso, e essa ansiedade passa para nós, e nós acabamos de ficar também ansiosos a cobrar aos colegas, já fez, porque o cliente está nos a cobrar. E então o cliente é muito ansioso, mas nós temos que ter esse poder de controlar o cliente. Calma, você quer um bom trabalho, você quer uma coisa feita, dá-me tempo para eu analisar. Porque senão vai ser injusto eu cobrar 100 mil kwanzas a um trabalho que custa 500 ou 1 milhão. E quem fica em desvantagem? O advogado. E então, o que eu aconselho? Primeiro, cobra a consulta. Cobra. Eu vou analisar o processo. Se esse processo eu vou analisar e com toda a documentação e informação que nos foi cedida, eu já tenho uma percepção, isso vai me levar assim X número de horas, ou normalmente esse tipo de processo custa isso, mas esse é mais complexo, vou cobrar mais esse. Porque aí depois informa o cliente.
olha, para eu fazer esse serviço, eu vou cobrar isto e de despesas isto. A provisão, eu posso, e dizer sempre, essa é uma estimativa. Exato. É uma estimativa. A estimativa não é algo exato. Então, eu provavelmente vou solicitar um reforço dessa provisão para continuar a dar sequência. Nesta altura, a minha colega Belinda, a minha colega Matilde, Caçua, a própria doutora Edna, devem estar muito alegres por sentir que, olha, temos a mesma visão que a Elia. E aqui um aspecto interessante que a Elia tocou e me fez lembrar de uma situação. Eu há tempos publiquei algo e nós chegamos aqui a rir que, olha, os meus honorários não são baratos. E também lembro-me de uma situação. Nós aqui somos muito rigorosos em relação a honorários e temos aquela política de que se o cliente efetivamente não pagou, primeiro confiamos, não é? Se for uma instituição com um nível de credibilidade já sedimentado, nós atuamos os primeiros atos, vamos praticando até um limite. Não é? E, olha, vamos atuar até aqui. Se até aqui não pagou, nós já começamos a colocar ali algumas vírgulas. Olha, meu caro, até aqui não está a acontecer nada e já começamos a dar alguma nota. Quando é uma instituição que nós efetivamente não conhecemos a sua credibilidade, definitivamente nós não iniciamos a atuação sem o pagamento. Não iniciamos. Mas aqui vem um outro ponto, e eu vou falando para ver se a Elia bebe também um pouco d'água, descanse um pouquinho. Há aqui um aspecto. A nível de consulta jurídica, muitos escritórios têm um valor fixo para a consulta jurídica. Eu vou já antecipar que no JM Advogado nós não temos um valor fixo para efeitos de consulta jurídica. Qual é o vosso critério? Exato. Bom, olha, agora virei o entrevistado. E eu já queria lançar a pergunta, mas tá bom, eu vou aceitar responder esta. Nós começamos sempre por entender a situação e depois de perceber a situação é que apresentamos o valor da consulta. Ok. Já tivemos situações em que também já no passado já tínhamos uma referência fixa. Temos referências, temos valores mínimos, mas no passado era um valor para tudo. Mas depois nos deparávamos com situações de que, esta consulta é de um tema mais complexo do que aquele. E então nós criamos uma espécie de barreira prévia, que é, olha, primeiro ouvir o que ele... Qual o assunto? Sim. Depois de ter a noção geral do assunto, nós estabelecemos o valor da consulta. Mas qual é a experiência da Elia sobre isso? Vocês têm um valor fixo? O que é que aconselhas os advogados nesta temática das consultas? Então, eu aconselho a cobrarem mesmo. Esse é de ouvir depois. Quem Olha, te garante que eu depois tenho uma vai mensagem cair? neste momento, alguém a me questionar algo. Olha, doutor, diga-me só o que é isto. E depois é sempre, tenho só uma questãozinha. Essa questãozinha demorou muito para ser entendida na faculdade de Direito, com aqueles livros assim, que não custam 10 mil kwanzas. E então, nós temos que valorizar a nossa profissão com todos os anos. Eu fiz 5 anos e então senti na pele o que é estudar direito, não é? Apesar de eu ter, depois acabei por ganhar bolsa, porque entrei para o quadro de honra e a instituição deu-me bolsa. Grande estudante. Por acaso. E então, mas nós temos, para quem está a começar, nem que cobrar 5 mil, 10 mil kwanzas, 15 mil, mas cobra. Cobra porque, é assim, é como médico. Ninguém vai a um hospital, pronto, é público e pronto, mas ninguém vai a uma clínica sem que pague pela consulta. Eu não conheço, não sei. A não ser que esteja extremamente grave, que é a situação com o advogado, nesse caso, ele também não vai cobrar, porque é uma questão muito grave e urgente, vai atuar, mas nesse eu recomendo sempre cobrar, porque na consulta, eu não estou a dar nada, eu só estou a ouvir, estou a tentar perceber o que é. E depois tem o exame, que o médico nos manda fazer o exame, que eu tenho que pagar à parte.
certo? Exato. E então, eu cobro primeiro aquela minha hora que eu estou ali sentado, só para te ouvir e tentar identificar, porque às vezes depois não é algo que é da área do escritório. Exato. Às vezes você tem uma área de atuação e aquela não é a vossa área de atuação. E vocês até podem dizer, ok, já pagou na consulta, olha, infelizmente esse assunto nós não temos essa área de prática, mas podemos indicar outros colegas, outras pessoas que possam tratar. Porque às vezes, lá, quando eu Mas falei do aí plano... devolve o dinheiro. Diga. Devolve o dinheiro, ou não? Não, a Não consulta devolve. foi prestada, então. A hora, olha, Vamos a lá, hora do este advogado tema é aqui. preciosa. Então vamos só para se nós entendemos bem. Ela veio para o escritório da Elia. Olha, Sim. eu tenho um assunto X, não é? Sim. O meu assunto é este. E, afinal, ele já pagou a consulta. Eu nem perguntei quanto é que poderia ser o valor, um valor fictício, mas que não seja muito baixo. Uma sugestão de valor. Mais 25 mil kwanzas, Não, 30 mil. Não, 30 mil As kwanzas. clínicas quanto é que faça cobram isso. para uma consulta? É melhor. É? Eu vou falar de um valor. Vamos supor que nós Aceitável. vamos pagar 150 mil kwanzas. 150 mil 150 mil kwanzas pela consulta. Ah, então é por isso. Se tu cobra 150 mil kwanzas, ele efetivamente vai fazer uma comparação. Paguei 150 mil Exato. kwanzas para dizer que eu não Não, trato não, disso. mas Estás a vamos- perceber? mas- Por isso é que estou a dizer. Mas, então vamos olhar para um valor real. Né? Vamos supor que ele pagou 150 mil kwanzas mesmo. Ou até 100, né? 100 mil kwanzas. E depois o advogado diz que, meu caro, eu não trato disto. Eu vou recomendar um outro, Yeah. um outro colega. Sim. Como é que fica este valor? Então, acho que temos que separar aqui Ou os podemos conceitos. até reduzir o valor? Podemos reduzir. Que seja 200 mil kwanzas. Por exemplo, a consulta com um estagiário pode ser a questão do critério que eu estou a dizer. Exato. A consulta com um estagiário pode ser 50 mil kwanzas, com um sénior ser 100 mil kwanzas. É um critério. Você quer Exato. reunir com o manhã, vais pagar mais. Olha, Está a vão perceber? mesmo. Vão Então, é o mesmo, que eu vão estou a mesmo dizer. pagar mais. Mas E nós não cobramos 50 mil kwanzas aqui. Mas não, mas só para dizer que a consulta paga-se, o trabalho, a provisão do advogado é pela hora de trabalho. Exato. Ok? A hora do advogado, eu estou falando na perspectiva de gestão. Sim, sim. A hora do advogado, para mim, no sistema, eu tenho que saber se ele faturou ou não faturou. Exato. Horas de estar a ler um jornal é bom, mas não faturo isso ao cliente, Exato. certo? E então, são horas faturáveis ou não faturáveis? A hora do advogado estar numa sala de reunião, atender alguém, é faturável. Que ele está a trabalhar, é a hora dele. Eu não quero saber do tema, mas o facto de eu estar sentado aqui a te ouvir, poderia estar a fazer uma outra coisa com outro cliente. Está a perceber? Eu poderia estar a fazer um parceiro de 5 milhões de kwanzas, Exato. mas estou aqui sentado a te ouvir. Então, é o custo de eu estar aqui sentado. Exato. Não é o tema que está a Então, ser trazido. mesmo que for para dizer apenas, pá, meu caro, este não é o nosso tema, já pagaste. Por isso é que a comunicação é importante. Quando vai falar ao cliente, olha, antes de eu tratar do assunto, eu preciso saber, ouvir sobre. Exato. Então, vem aqui ao meu escritório, vamos conversar sobre o Sem tema. pagar. Não? Atenção, venha Exato. conversar, mas só para dizer que a consulta é paga. Essa consulta, pelo lhe ouvir, é paga. Quanto é que é? E a pessoa vai falar o valor. Um exemplo daqueles... quanto é que um escritório de referência, dentro dos níveis que a Elia elencar, pode cobrar de consulta jurídica? Então, eu digo, a referência pode ser a taxa horária. Sim, em mas vigor. da experiência que tem, escritórios, porque eu também sei que a Elia esteve durante algum tempo na Denton's Lead. Né? Aham, sim, Sabe, sim. nós conhecemos a Elia. Então, Foi pouco tempo. exato, mas teve. E por acaso são escritórios de referência. Olhando para o nosso mercado, qual é, em termos de valor hora de um sénior, quanto é que arriscaria chutar daquilo que é a percepção que tem no mercado? E quanto é que é cobrado por este mesmo sénior por uma consulta? Só para termos uma referência, porque o que é que acontece? E eu falava isso com a Eva, nós temos muitas dificuldades de falar de dinheiro, não é?
E falamos sempre de forma assim muito genérica. Se nós tivermos de falar do quantos, da experiência que tem um sénior, qual é o valor horário dele e quanto é que ele eventualmente poderia cobrar para uma consulta. E depois vamos ajustar a outras realidades. Ok. Tem outros fatores, não é? Tem outros fatores, porque a senioridade eu penso que é a partir dos 5 anos de profissão, não é? Quem chega a 5 anos e também não. Mas já está o critério de senioridade, Exato. não é? Quem diga que é com base no estabelecido pela ordem, aquele ano que pode já ser patrono. Né? Já é sénior, mas ele poderá não ter o conteúdo de sénior, percebe? Então tem vários outros critérios, se for um catedrático, se tiver aí uma imagem muito mais... Imagina todos esses critérios que a Elia pode encontrar. Então, se pode ser $1.000 a hora. $1.000 e então, uma consulta não pode ser mais de 1 hora. Vamos lá ver. Então, eu por hora, a minha taxa horária, $1.000. O equivalente em quantas a $1.000? Só para... E os meus colegas para perceberem assim, não é meu dinheiro, são referências. Então, a taxa horária, estamos a falar da taxa horária da Elia, é só uma estimativa? Estou a falar de uma estimativa. Porque a pergunta, porque eu não sou sénior, certo? Estamos a falar de sénior. Então, a taxa horária de um sénior pode chegar a $1.000. Equivalente a $1.000 a hora. Ora, a consulta não passa de 1 hora. Tudo bem. E aí também tem a questão do advogado, também tem a percepção de gerir aí o tempo. Tempo é dinheiro. Na nossa profissão, tempo mesmo é dinheiro. Exato. É mesmo dinheiro. Por isso é que eu estar sentado numa sala a ouvir o fulano, olha, $1.000 a hora, o equivalente a $1.000 a hora. Mas pode só 30 minutos, atenção. Não é muito, mas $1.000. Não, nos outros escritórios internacionais estou a falar estou a olhar numa vertente internacional, não estou a falar só de Angola. Exato. Atenção. Mas eu quero primeiro começar na nossa referência local. Porque senão acho que tem colegas que estão a ouvir e estão a dizer, $1.000. Tem que trabalhar para chegar nessa categoria. Realmente aí um conjunto de elementos, como por exemplo, a Elia estava a falar muito bem. Estamos a falar de uma pessoa que é um professor catedrático, por exemplo. Uma pessoa que em termos de exposição e networking está num nível muito elevado. É daquelas pessoas que resolve problemas com uma chamada. É assim, a consulta dessa pessoa está num nível diferenciado. Mas vamos tentar baixar ainda um pouquinho. Okay. Assim, nós os meros mortais, quanto é que pode ser uma consulta, o valor de uma consulta para os meros mortais? Porque tem colegas que estão a assistir e querem ter uma referência. Será que eu estou a cobrar muito? Não, eu não posso dizer. Eu disse, tem uma estrutura, tem métodos e fórmulas para determinar o custo da hora de alguém. Porque, vamos então, o custo de hora da Elia, vamos olhar para a realidade de cada escritório, porque o meu custo de hora, se eu entrar para a JM Advogados, o meu custo de hora vai ser mas se eu for para um outro escritório, poderá ser outro. Atualmente, é possível partilhar, é melhor não. Não. É melhor. Mas podemos ter clientes aqui. Não vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para conversar. Mas é só para dizer que a taxa horária vai depender muito da própria estrutura de custos interna, né? Eu vou mesmo, estou já a escrever um livro sobre e depois vou abrir formações para poder ajudar-vos neste sentido de fazer mesmo os cálculos e fazerem de forma justa. E quanto é que seria ter assessoria da Elia nesse nível? Porque eu me lembro que já há muitos anos que a Elia promete uma formação. É verdade. Já há muitos anos. É verdade. Eu tentei. E até hoje... É o tempo, não visto para estar aqui já foi difícil. Exatamente. E então, mas o que eu disse, este ano eu decidi trabalhar não de forma tão agressiva, delegar mais e estar mais aberta às outras coisas e potencializar tudo aquilo que eu aprendi. Mas pronto, voltando à questão dos honorários da consulta, é importante cobrar. Isso é que é importante. O valor é irrelevante, porque às vezes nós ganhamos muito mais na solução que vamos apresentar ao cliente. O importante é valorizarmos as nossas horas. Isso aqui é faturável?
Não é faturável. Então não posso perder, porque é o foco. O advogado tem que ter foco no exercício da profissão. Às vezes perde muito tempo com coisas que não vão ter tanto retorno financeiro. Por isso, quem é gestor de processos, quem é gestor de equipa, consegue ver, esse assunto eu vou delegar a um júnior, esse é um sênior. Para o tema que está aí, não, eu vou delegar ao sênior, que ele vai me responder mais rápido, vai resolver isso mais rápido. Não, esse aqui posso colocar um estagiário, porque também não vão pagar tanto. Então é esse jogo interno que também temos de fazer. Exato. Então, Elia, e nós já percebemos um pouco essa questão da visão estratégica que muitos advogados falham, muitos escritórios, também essa questão dos honorários e despesas, a necessidade do advogado cobrar. Mas agora, olhando aqui para um aspecto que a Elia, e também fazendo também já uma nota de que já há algum tempo sentimos que não observamos muitos elementos que a Elia nos acostumou, mas a Elia é a fundadora da Julo, é uma plataforma jurídica que revolucionou muitos aspectos, muitas coisas aqui no nosso campo do direito. Olhando para aquilo que é o sistema judicial, de justiça, melhor falar assim, e como ele funciona atualmente, qual é a visão da Elia sobre o nosso sistema de justiça? Funciona bem? Como é que está na sua visão? E eu vou também tentar ser um mais específico, porque o meu amado bastonário, Dr. Luís Paulo Monteiro, não foi o Dr. José Luís. Ok. Também o nosso amado bastonário. Pois, porque é tudo bastonário. Exato, Dr. Luís Paulo Monteiro fez uma nota de nós temos que ser específicos quando nós criticamos, porque assim também ajudamos os órgãos a melhorar. Mas primeiro vamos, assim de forma abrangente, mas depois para dizer um pouco. Como é que olha para o sistema de justiça atualmente, na sua visão? Funciona bem? Funciona mal? O que é que se passa? Então, eu trabalho mais com empresas, né, com investidores, e então eu tenho uma percepção da dor que eles sentem com o sistema. O excesso de burocracia das instituições dificulta muito o nosso trabalho e a apetência em querer investir em Angola. E o contexto judiciário também acaba por influenciar na decisão de investir ou não em Angola. E quais são as instituições que concretamente são as mais, no âmbito do sistema de justiça, que mais dores de cabeça dão aos investidores, pelo menos no setor onde trabalhas? É assim, para cada projeto... Porque eles vão apreciar e de alguma maneira, como se diz, nós queremos também que melhorem. E eu vou falar também de algumas. Não sei. Não, é assim, porque já conseguimos ultrapassar a fase, a dificuldade em constituir empresas. Isso já deixou de ser uma dificuldade. Preciso elogiar aqui. Já não é uma dificuldade, porém, ainda temos a questão de que a criação de empresas online tem que ter muito cuidado, porque aí o objeto fica ali uma coisa confusa. Eu já tive... em contacto de um estatuto totalmente à parte daquilo que eles queriam exercer fazer alteração. Exatamente, mas pronto, por isso é que é necessário, eu digo sempre, é importante a participação do advogado que tem a prestação, que tem para aconselhar, fazer melhor. Mas nessa parte da Constituição está, o que às vezes dificulta é o licenciamento. O licenciamento perde tantas coisas, tanta documentação de alguém que está a começar, está a entrar para o mercado.
não tem experiência, não tem um projeto que possa colocar e para poder justificar. Às vezes pedem um quadro de pessoal. Eu estou a entrar para o mercado agora e não tenho pessoal suficiente. Como é que eu vou já declarar coisas que eu ainda não tenho? Eu só quero a licença para começar a ter. Exato. E então, às vezes, pedem documentos que não estão aquém da realidade do empreendedor, do empresário. Relativamente, respondendo à parte do setor judiciário, eu penso que devemos fiscalizar mais o nosso setor. As pessoas devem sentir-se fiscalizadas, porque muito que acontece em termos de entraves começa mesmo do pessoal do cartório, o pessoal administrativo dos tribunais. Às vezes queremos criticar os juízes. Não estou a falar que são todos perfeitos, porém há muita coisa que a pessoa vai lá, não, se conseguimos, se cruzarmos e soubermos quem é o juiz que está com o processo, eu disse, não, ainda não recebi. Mas consegue especificar os cartórios não. em que... Porque às vezes o problema é este. É só de um determinado. Não é. É o quase funcionário do cartório, por exemplo, do tribunal da comarca de Benguela, que sente que está a dar o seu máximo, ao ouvir essa nota, ele vai dizer, mas eu aqui estou sempre a dar o meu máximo. Sim. Mas aquele funcionário, eventualmente, que está naquela zona em que o juiz até está a tentar impulsionar. Imagina que ele está na comarca, vamos lá dizer, de Cabinda, né? E o juiz está acompanhando o nosso podcast e, afinal, isto acontece aqui. E a questão é, eles se não perceberem... Exato. Por isso é que eu falei da fiscalização. Nós não conseguimos avaliar, eu não atuo nas 18 províncias, né? Eu não atuo... 21, né? Exato, eu não atuo, então não posso falar pelo todo nível, só vou falar daquilo que eu tenho contato e vejo que às vezes é mesmo... penso que talvez a própria desmotivação do pessoal. Sim. Que os salários são. Sim, é a remuneração, é aquela que eu estava a falar da valorização. Exatamente. E então devemos valorizar mais os nossos quadros, os nossos recursos humanos, não só na remuneração, como na formação, porque muitos, ainda recentemente estava a conversar com alguém sobre a questão de algumas decisões e algumas coisas que não. As pessoas dizem, como é que alguém que estudou Direito escreveu isso? Como é que alguém decidiu isso? E então, às vezes, nós temos que olhar no contexto histórico. Historicamente, nem todos juízes eram formados em Direito. Sim. Então, é normal que possamos encontrar coisas que não tinham ou não obedeciam os princípios de Direito. Nós temos pessoal que trabalha nos tribunais que não deram formação. Sim. Entraram no concurso, passaram e estão a trabalhar. Não lhes deram formação. Então, às vezes, essa questão não tem essa valorização, não só financeira, como também profissional, em termos de dar inputs de como melhorar no trabalho e aí puxar. Às vezes vão só seguindo o modelo que o outro já fazia, o colega diz que faz, e então, deixa isso já... Então, está a perceber? E tu vais a uma secção, funciona de uma forma, a outra secção já funciona de outra. E, então... e para não ficar mesmo assim, eu atendendo aqui essa sugestão que nos foi dada pelo bastonário, eu diria assim... dando o exemplo das salas de trabalho da comarca de Belas, eu poderia dizer que, assim, até o presente momento, uma das secções mais dinâmicas que eu conheço é a segunda secção da sala de trabalho do Tribunal da Comarca de Belas. Não é que seja isenta de críticas, mas você sente de alguma forma que os processos, na sua morosidade, estão a andar. Uma das secções que eu praticamente não tenho grandes elogios a avançar é a primeira secção da sala de trabalho da mesma comarca de Belas. E durante um tempo nós tivemos várias alterações de juízes. Vinha um juiz, ficava pouco tempo, depois ia... Na primeira secção. Na primeira secção. Okay. E também, eu digo sempre que os angolanos são abençoados com a fertilidade. E de alguma maneira nós temos muitas juízas na secção, okay, que durante algum tempo também, e legitimamente, tiveram a sua gestação
então tiveram de gozar a licença, Sim. mas depois também tiveram férias e depois tem questões de saúde. E eu não sei qual é o número de juízas agora que estão na primeira secção, mas, por exemplo, tem muitos processos na primeira secção que praticamente não andam. E às vezes também, nós já vimos as greves dos oficiais, né? Então, Sim. isto no fundo, para o nosso amado bastonário também já não nos fazer a referência de que nós não concretizamos, mas é uma secção que eu penso que pode melhorar. A terceira, tenho poucos processos atualmente na terceira, por acaso, mas dos que tenho, alguns andam, né? Mas nós às vezes temos temas, ainda temos temas de 2016 que não têm resposta, mas isso na primeira secção. Então, tem um presidente, o tribunal, não é? Tem um presidente, depois tem responsáveis pelas a secções. secretária judicial, né? E então, já existe a lei da Secretaria Judiciária, já tem essas questões, mas penso que devemos rever muito o nosso próprio sistema. Tem coisas que acontecem e que ninguém faz nada, as pessoas só olham, reclamam e como de lado. Podemos fazer isso? Atendendo à experiência olha, que tem. Da minha experiência, eu vou ser mesmo bem... Liga o texto e tal. Não. Atenção, eu aprendi, como comecei na academia, Exato. em termos de estudos científicos, eu aprendi que não se pode definir políticas, definir nada sem fazer um estudo prévio. Mas Porque nós estamos a falar... Porque tens uma estudos. referência do Tribunal de Belas, tens uma referência dessas secções. Mas isso, em termos... Vou falar já na parte econômica. Isso não é estatística para mim. Eu não posso fazer uma avaliação com 3 variáveis. Eu tenho que ter muito mais elementos para conseguir dizer que efetivamente isto está mal, está médio e qual é a falha. E esse projeto, por acaso, que nós fizemos em 2007, 2008, foi para analisar sobre o pluralismo jurídico, como é que as pessoas resolviam os seus problemas, quem ia ao tribunal e quem resolvia fora do tribunal. E por que as pessoas não estavam aí ao tribunal, estavam a resolver os seus problemas fora do tribunal. As pessoas estavam aí, por que é que não querem? É desacreditar no sistema? Ou é uma questão mais cultural que estão habituados a tratar mais na Comissão de Moradores, o SOBA? No nosso caso... Está a perceber? No nosso caso é mesmo temos muitos estudos, inclusive mesmo da própria UAN, temos várias associações, eu acho que é a JPD, se não me engano, acho que esse é o nome. Sim, a Mãos Livres, tem a Mosaico, a Mosaico faz muito isso. Vários estudos já comprovados, falam do problema da morosidade, do acesso à justiça. E às tantas eu me pergunto o que é que falta. Eu perguntei isso a Eva, então o que é que falta para, pelo menos, mais ou menos, não é? Falta vontade política. Penso que o resumo é esse. Isto é duro. Não, falta vontade política, porque políticas, programas, estudos estão feitos, existem, já estão ultrapassados, devem ser atualizados. E então era aquela vontade de vamos pegar nesse setor e vamos aprimorá-lo, vamos tratar como deve ser. E então não só olhar para, por exemplo, o setor petrolífero, que é a galinha de ovos de ouro do país, que analisa as receitas fiscais, onde é que nós ganhamos e damos mais atenção a quem nos dá dinheiro. Certo? Nós valorizamos mais quem tem dinheiro na família. O tio que tem dinheiro é o mais respeitado, certo? E então, olhando num contexto macroeconômico, o setor que dá o dinheiro é mais respeitado, tem mais privilégios, são bem mais remunerados. Tem não é? Um potencial muito grande para retorno financeiro. Exatamente, tem esse retorno financeiro, porém não é mensurável. Nós não conseguimos. Não, está a perceber? Um processo... Nós não conseguimos sentir um contrato de investimento fechado. Conseguimos, são não sei quantos milhões de dólares. Exato. Nós estamos a ver que são milhões de dólares, mas não conseguimos perceber o valor do trabalho do juiz. Ele, às vezes, o trabalho do juiz é tão importante quanto o trabalho de uma operadora petrolífera.
É muito importante e por isso é que nós devemos valorizá-los, eu até às vezes os digo que é juízes, os muito mais procuradores, importante. os advogados. E quando eu ouvi o INBE e a Eva a fazerem as suas opiniões relativamente ao sistema, eu não queria mais falar sobre os juízes, sobre a morosidade, eu queria Exato. falar sobre a nossa profissão. É. Nós estamos sempre a apontar o dedo, por que que nós também temos de olhar para nós? Queremos que os outros sejam perfeitos. Será que nós estamos perfeitos? Será que estamos? A ordem não tem feito com a sua visão em relação... eu sinto, eu tive o curso, passei pelo curso obrigatório da ordem e o primeiro módulo é logo ética, doutora Marisa Cerqueira. Beijinhos, doutora. Gosto muito de si. Nossa chefe. Eu tenho muita admiração pelas mulheres que eu conheci no setor de direito. E então, a doutora Marisa Cerqueira é uma delas e ela apresentou-nos o Código de Ética e de Deontologia. E a pessoa ouve aquilo, mas como é possível que tem colegas que não fazem isso? Se isso é a primeira coisa que estão-nos a ensinar. Exato. E então são coisas que nós nos questionamos por isso que eu disse, temos nós primeiro que nos respeitar. Temos primeiro nós que nos organizar. Mas diz-se que, pelo menos, a advocacia... Assim, nós temos os nossos problemas e não são poucos. E devemos debater sobre. Não pode só ficar uma responsabilidade da ordem. Tem de ser toda nossa, porque há muitos de nós... Mas mesmo falando dos contributos da própria Hélia, pense nos vários programas gratuitos que a Julô já providenciou, várias abordagens, várias palestras, mesmo a nível da Book, e mesmo isso que estamos a fazer aqui agora. Sim. Mas se olhar um pouco para os outros operadores do direito, parece que não há a mesma intenção. Parece que alguns dizem, a Hélia foi muito contundente, mas eu prefiro ter aqui alguma calma. Alguns dizem assim, se calhar investir na justiça, alguns dizem, não sou eu, investir na justiça talvez seja perigoso. Aliado àquilo que a Hélia passou, porque se você investir bem na justiça, eventualmente vais ter muitas limitações que tu hoje não tens. É válido este ponto? Limitações para quem? Vamos voltar à resposta da Hélia. É para aí, estamos em quanto tempo? A conversa está muito boa, não vamos parar ainda aqui, desculpem lá. A Hélia disse assim, que todos os estudos já foram feitos e falta vontade. Sim, política. E presumo, se calhar antes de eu presumir, vontade política de quem? Okay. E depois de quem, nesse caso? Bem, eu penso que os nossos deputados não podemos olhar para o Poder Executivo, mas também para o Poder Legislativo. Leis, né? Não, eles criam, mas também nos representam. Têm também o poder de fiscalizar, certo? Eles fiscalizam. E então, penso que... E a aprovação das leis também é por eles. E devem também ter essa consciência de que estão a fazer coisas que terão impacto na sociedade. E depois, implementado um diploma, o órgão responsável pela execução e implementação daquele diploma deve ser responsabilizado na inatividade, na inaplicabilidade daquela lei. Sim, mas certo? O Bastonário disse, numa entrevista recente, espero não distorcer o pensamento, mas disse que a justiça ainda continua amarrada ao executivo, mas ele não focou muito o legislativo. Ok, sim. Ele fez essa abordagem. E voltando ainda a essa questão, a vontade política seria de que órgão? Falou da Assembleia, mas só vontade política, uma vez que é órgão legislativo? Pois, a vontade política seria mesmo de quem tem a responsabilidade sobre... É assim, políticos somos todos nós. Eu sei que queres me colocar numa... Não, eu nem... Políticos somos todos nós e é assim. Faço questões. Mas eu volto àquele ponto. Muita gente defende que
investir na justiça é perigoso, porque atendendo o contexto atual, que nós vamos verificando uma situação daqui, um escândalo aqui, outro ali, diz-se que se a justiça tivesse todas as ferramentas, possivelmente seria arriscado para quem faz esse tipo de atos. E a pergunta é, concorda com esse raciocínio? Sim, não? Qual é o seu comentário? Então, porque assim, eu não posso validar ou concordar totalmente ou parcial, porque eu estou a falar num contexto de processos de investimento, processos dos empresários, por exemplo, o incumprimento de contrato, certo? A pessoa move o processo em cumprimento e ali, ele nem consegue recuperar o investimento. Exatamente, e então precisa-se determinar um pagamento que deve ser feito, e esse pagamento, o processo, a decisão do juiz vai determinar o pagamento. E se esse processo, essa decisão demora para acontecer, eu tenho um negócio parado, empatado. Exatamente. Por isso eu estava a dizer que nessa questão de que eu não sei se nessa linha de pensamento que estão a dizer que essas pessoas ou algumas pessoas terão como ganhar com isso. Eu olho mais nessa perspectiva de que as coisas não estão tão como deveriam ser, porque por falta de muita coisa, falta de recursos humanos, financeiros e tudo o resto, e depois estão a dizer, ok, e por que não tem? Exatamente. Se outros setores têm. E eu estava a dizer, ok, pode não ser o setor dos olhos bonitos, pode não ser na categoria das prioridades. Pense, por exemplo, na AGT, não é? Que é um exemplo paradigmático que eu vou sempre reproduzindo, e a primeira vez eu tinha ouvido da voz do bastonário Manuel Gonçalves. Ele dizia assim, a reforma que foi feita no sistema fiscal, a nível de legislação, embora ele também já deu aqui a resposta, a nível de legislação, ferramentas, hoje, se a Elia quiser pagar impostos sem sair de casa, paga. Se a Elia quiser saber de da sua situação fiscal, através do seu telefone vai conseguir saber. E a justiça? Então, eu vou falar como já fiz parte da comissão de modernização da reforma da justiça, e dos grandes problemas, de grandes entraves para a implementação da informatização era a questão da proteção dos dados. Isto é, eu devo ter um alojamento seguro, porque são dados pessoais, são dados sigilosos que não podem ser acessados ou desencriptados por alguém. Está a perceber? Há um receio, estou a falar mais numa perspectiva técnica, há um receio de não conseguirmos ou de colocarmos um sistema que não seja tão seguro, confiável para podermos... Mas aqui, Elia, desculpa fazer essa questão adicional. A nível fiscal, nós temos uma circulação maior de informações sensíveis, né? A vida financeira das pessoas. Elia, vamos pular um pouco essa questão, essa discussão, né? Embora a questão de produção de dados também, não sei qual é o sistema que a AGT usa. Mas agora olhando um pouco para... Mas só para falar, os dados que a AGT recebe não são assim tão particulares, porque a publicação de relatório e contas de demonstração financeiras são publicadas no Jornal da República, né? No jornal de maior circulação. Por isso eu consigo ter acesso às informações financeiras de uma instituição, e então não vejo aqui uma questão mais sigilosa, mas a questão por exemplo, se estás a ser acusado de uma coisa, é só acusação.
Estás a perceber? Só que aí tens o E depois princípio da és publicidade, Mas- as mas audiências assim, são públicas. pública, mas a audiência, que pode ser Sim, na é, assistência e tudo isso, mas Tem o aquelas de cariz acesso, privado, mas na essência. a defesa da imagem e o bom nome da pessoa, né, os direitos fundamentais, devemos sempre respeitá-los, no sentido de que o ser acusado não é ser, não é praticar o ato. A decisão do juiz vai dizer se és ou não és culpado. Mas nós temos E os então, acórdãos eu tenho- divulgados. Mas Os acórdãos só que é aquela questão. Será que Eles não protegem os dados das pessoas. Eles Mas põem há sociedade uns, X, há uns que apagam. estão mesmo assim bem abertos. Pois deveriam proteger. Mas a grande questão é, será que isso não é um subterfúgio? Porque hoje nós temos vários níveis de proteção de dados. A própria Agência Nacional de Proteção de Dados está ali. Não é um falso problema? Não é a questão de existirem instituições, ou é a questão do suporte técnico. Eu passei por essa experiência na Julon, porque inicialmente eu tive o site, fiz com um alojamento e não contava que recebesse o tal número de visitas que eu recebia diariamente, e o site caía constantemente. Sim. E eu não entendia o porquê. Porque depois, a falar com o técnico, ele disse, não, é o alojamento, tem que mudar, tem que aumentar. E só que se for local vai ser mais caro, então tem que ser fora. Sim. Então tive que fazer uma contratação de um servidor fora de Angola. Mas, no nosso caso, nós não queremos pôr os nossos dados fora de Angola, está a perceber? Do ponto de vista prático, infelizmente, nós temos aí tantos temas então, e acabamos por... Hoje, e houve uma notícia de um banco, de uma instituição financeira bancária, por acaso um banco público, agora sim as pessoas já vão conseguir determinar, né? Que a discussão era essa: o banco contratou uma entidade de fora, de Angola, para fazer a gestão de um conjunto de informações sensíveis. Discutia se aquilo violava ou não a lei de proteção de dados, e eventualmente sim, mas acredito eu que vou falar algo que se calhar poderei ser penalizado. Para o estado atual da nossa justiça, eventualmente, se a violação da proteção de dados for nesses níveis, ainda assim pode ser que esta violação seja uma gota no oceano, atendendo aos benefícios que eventualmente nós poderemos ter. Agora, obviamente, precisa-se de investimentos, né? É um setor sensível. O mínimo de tecnologia já reduziria muitos problemas. Mas, sim. Agora, Elia, fugindo um pouco nisso, já estamos mesmo aqui a terminar também o nosso podcast. Fundadora da Julon, e lembro-me que uma vez disse que nós, em Angola, a nível de tecnologias no direito, estamos a dar os primeiros passos. E então, como é que olha para esse mercado? Como é que avalia? Assim, como é que posso até dizer como é que se pode ficar rico com direito? Então, qual é a sua avaliação do mercado e da possibilidade de criar riqueza com esse mercado? Nós temos, como dizem, o mercado africano mesmo tem muitas, mas muitas oportunidades, porque quando entramos por um lugar e estamos a criticar, quer dizer que conseguimos encontrar muitas possibilidades de investir, de criar soluções. Exato. Não é só apontar, mas agora o que é que eu tenho que fazer com isso? E se essa solução parte da iniciativa privada, então eu, como empresária, como empreendedora, posso assim fazê-lo. O que acontece às vezes é a falta de literacia tecnológica, que as pessoas não têm, e depois apresentar uma solução e eles não saberem como anunciar ou dar a importância daquela solução para a atividade deles. Por exemplo, um sistema de faturação, isso não é exatamente do ato que ajude o ato da advocacia, não é? Do advogado, da profissão, mas porém na parte da gestão ajuda. Ter um ficheiro Excel já ajuda, ou quem faça no Word, mas pelo menos está a emitir um documento. Mas nos termos da lei tem que ser um software licenciado pela AGT ou aquele bloco de fatura.
também das gráficas licenciadas. Mas a informatização ou as soluções tecnológicas tem a acompanhar com a nossa própria literacia tecnológica, porque senão não vamos ter mercado, porque o empresário e o empreendedor quer ganhar dinheiro. Sim. A finalidade dela é essa. Okay? E então, apesar de não termos falado sobre a questão do direito do trabalhador, que vocês que defendem o direito do trabalho a todo custo, nunca olham na perspectiva do empresário, porque o trabalhador só tem trabalho porque existe o empresário que decidiu criar, e o objetivo do empresário é ter lucro. Exatamente. Esse é o objetivo dele. E então nós temos sempre que analisar que eu só vou colocar um produto no mercado quando eu sei que esse produto vai me dar o retorno. Okay? E então, se a implementação dessa solução vai implicar altos custos num local onde não tenho infraestruturas, não tenho água, não tenho energia, eu vou ter que colocar gerador, vou ter que chamar cisterna. Então são mais custos. Não sei quantas vezes. Está a perceber? E então, isso é um custo a mais que todo empresário e empreendedor tem que contar no seu plano de negócio, no seu plano de investimento, de viabilidade, que é algo que noutros contextos já não é. E soluções, eu vejo muito assim, ou informáticos a criarem soluções para os advogados, ou advogados a tentarem criar soluções para eles mesmos. Só que há aí uma diferença em que o advogado não tem o domínio da parte tecnológica, de desenvolvimento. Exato. E o engenheiro não tem conhecimento da atividade do advogado. Então, às vezes, não temos uma solução que efetivamente responda à necessidade do advogado. Mas e olha, como é que olha para a nossa realidade atual? Estamos a caminhar bem, estamos muito lentos, já há soluções, não há... Eu vou falar naquilo que é para a gestão de escritório de advogados. Hoje já conheço mais soluções de gestão de processos do que há 5 anos atrás, por exemplo. Não existia, pode fazer não é? publicidade se quiser, né? Ok, está a vir aí o Softlaw, que vai ser o software. É um software, não vai ser. Sim. Então, por favor, está a guardar publicidade, por favor. Então, publicite. A Nós precisamos disso. Eu já desde 2017 eu tive essa necessidade de ter um software que pudesse responder àquilo que eu aprendi nos escritórios internacionais e naquilo que eu aprendi na aplicação de gestão de escritório. E então, os softwares que eu tive acesso, criados aqui, tentei fazer parceria com eles, tentei analisar, mas faltava sempre uma componente que, na minha visão como gestora, né? E especialista na área de gestão de escritório de advogados, falta. Então, um advogado deve ter uma solução que possa permitir não só fazer o controle de gestão dos processos, mas também da equipa. Tá bem? Para ver se efetivamente o pessoal está a trabalhar naquele processo e também aquilo de que se o colega não veio hoje, eu não tenho como ter que andar atrás dele para saber. O software vai me responder. É a partir dali, mas isso é um trabalho também humano, né? Nenhuma solução funciona se o humano não estiver preparado para lançar a informação lá. E depois a questão da taxa horária, converter aqueles honorários em... E vamos ter isso tudo na Softlaw. Exatamente. Para quanto? Estamos a fase agora de teste, de implementação. Exato. E provavelmente dentro de um mês já vamos fazer o anúncio para... Estamos expectantes, estaremos Demorou porque eu sempre foi um sonho meu ter essa solução, independentemente vão surgir outras, mas é algo que eu sempre quis fazer, que era de acordo com aquilo que eu aprendi, que eu implementei, e depois tem muita coisa que eu aprendi lá fora, que não funciona aqui em Angola, e é uma coisa que eu também fui amadurecendo nesse sentido. Não podemos colocar o urso solar, o urso polar num ambiente quente, não é? Então tem medidas e políticas, estratégias, coisas que são implementadas em escritórios de advogados fora,
que não tem como implementar aqui, Sim. porque ainda não estamos neste nível, ok? E então, o importante é ser uma solução que permita ao advogado, em qualquer lugar, poder ter acesso no telefone, poder fazer o lançamento de horas, porque estamos na audiência, estamos na reunião, tem que ir para o escritório para fazer o lançamento, ou tem que ir para o escritório para ter acesso a uma informação do processo, e então é essa questão que vem para facilitar na gestão e na própria atividade do advogado. Muito bom. Epá, olha, soft law, por favor, adquiram o software, fiquem atentos, porque a Hélia já nos acostumou a apresentar coisas de qualidade. Hélia, olha, praticamente esgotamos o nosso tempo, mas não podemos terminar sem pedir que a Hélia deixe as suas palavras finais, conselhos para advogados, profissionais. O que é que nos pode mais dizer, Hélia, antes de nós fecharmos? Então, público do Mayande, eu penso que vocês que seguem o Mayande, seguem o trabalho dele, podem mesmo seguir os seus passos, a persistência. A sério, eu também não vou estar aqui a criar coisas, vou criar de acordo com o ambiente onde eu estou. O Mayande, eu não concordo. Esta parte aqui. Eu não concordo, eu não concordava com muita coisa. Nós já debatemos sobre alguns assuntos já há muitos anos, já há alguns anos. E o Mayande, eu não fui a única, eu não sou a única. Isto não está combinado. Hélia. Sim, não foi combinado. Eu não mas eu não ouvir essas coisas. Não houve, está para então os ouvidos. Mas eu tento falar. Que é a questão de seres uma referência para essa nova geração e que a persistência é a tua marca. Sabes porquê? E nós estamos numa geração em que estamos fracos nesse critério, desistimos rápido. E então, sermos criticados, sermos desmotivados, vamos ser sempre. E então, usem referências, acreditem no vosso sonho, acreditem naquilo que vocês querem ser e persistem, insistem naquilo que vocês acreditam. O Mayande conseguiu, eu consegui, todos aqueles que vocês tanto admiram também tiveram dificuldades, não nasceram onde eles estão, passaram por muitas dificuldades, ainda continuam a passar. Nós vamos também passar por várias dificuldades. Temos os nossos assuntos pessoais e internos, devemos sempre procurar nos autodesenvolver, não deixar que as pessoas tirem o nosso sonho. Eu acho que o sonho nos move. Eu, se deixo de sonhar, a vida deixa de ter sentido. Então, é difícil, é caro, não te conhece ninguém, continua. E eu sou muito espirituosa e acredito em Deus. Reze, mande as intenções, porque não acontece no nosso tempo. Como eu disse, a Escritura está lá. Está escrito e determinado no livro do Senhor, todos os nossos dias, até aqueles que não aconteceram. Então, se é para acontecer, se é para ser, vai ser. Acreditem, tenham fé. E se não é para ser, se não está acontecendo até hoje, talvez é um livramento, como se diz. Tenham fé que o melhor está sempre por vir para vocês, tá bom? Então, Hélia. Epá, está a ver? Está a ver, existem coisas que nós não vamos conseguir descrever. Eu, por acaso, eu proíbo muitos meus colegas aqui de fazerem elogios. Porque, primeiro, sou um auto-emocionado às vezes. Eu choro à toa, então mas olha, Mayande, Efraim, manda para a minha câmara. Então, Mayande, tu tens que aprender. Tu tens que aprender a reconhecer aquilo que tu és, certo? Aquela galeria que está aí, que quem não conhece. Não, e não estou a bajular, nem conversamos, só falamos uma vez e eu estou aqui. Nós devemos valorizar a nossa história, devemos valorizar onde nós estamos e agradecer sempre pelo que nós somos, pelo que nós temos. Às vezes aquele diz, é muito prepotente, é muito egoísta, é muito... Não, nós temos que dizer que eu sou bom, eu consegui, eu fui forte, porque nós somos os nossos primeiros motivadores. Se nós não nos motivamos e nós não reconhecemos que realmente eu vim dali, cheguei a ti, não, sim senhor, você conseguiu. Então tu tens de não ter vergonha disso, ter orgulho, olhar para ti e dizer, eu consegui.
Nem todo mundo com a tua idade e experiência tem o que tu tens, conquistaste o que tu conquistaste. Então deves sempre ser grato, no sentido de ser grato, não no sentido de ser prepotente, ser convencido, não. É ser orgulhoso naquilo que nos transformamos. E como falamos aquela hora, às vezes as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Não, temos que gostar de ser prósperos. Não podemos nos culpar porque estamos no nível, os outros não estão. Estamos ali, vamos motivar. Se ele não quiser se motivar, problema dele. Mas eu não posso parar porque o outro não quer. Então devemos sempre mesmo olhar, como diz as mulheres, olhar para o espelho, eu sou linda e maravilhosa, e o homem, eu sou mesmo um machão, eu faço, eu desfaço, eu consigo. Então nós temos mesmo que ser os nossos próprios motivadores. Não podes achar, não é o elogio, é reconhecimento. Estás a perceber? A Elia, já não vou falar mais nada. Muito agradeço essas palavras, Elia. Como disse, os meus colegas sabem que eu prefiro estar na posição de motivador, né? Aquele que dá força. Gosto de não ser alvo de elogios. Não é que os elogios fazem muito bem e realmente nos dão aquele elemento, olha, alguém está a olhar e está a valorizar aquilo que estamos a fazer, e de certeza que termino essa nossa edição muito motivado, nem contava com essas palavras. E realmente, vindo da Elia, e vocês que não sabem, a Elia fez coisas super. Pesquisem, Julou. E nós precisamos reconhecer isso. E penso que também no nosso mercado nós competimos demais. E depois acabamos por não aproveitar o melhor um do outro. Porque estamos sempre a competir, queremos sempre mostrar que estamos acima dos outros. Ok, na tua cabeça estás acima do A ou do B, tudo bem na tua cabeça, mas não chegue no A e no B, olha, eu sou melhor do que você. Nada, não, vamos dar o nosso melhor, porque, como alguém diz, juntos já somos poucos para resolver os problemas, imagine afastados. Então, olha, Elia, mas muito obrigado mesmo por tirar esse tempo. Conseguimos fechar agora, né, com chave de ouro a nossa, como o Efraim disse, né, edição especial, ou seja, o programa é especial fevereiro, né? Muito agradecemos, e também, sempre que tiver algum tema, não espere só o nosso convite, pode também nos apresentar os desafios. Olha, vamos fazer isso, olha, temos essa sugestão. E para nós é um privilégio, Elia. Muito obrigado. Falar com a Edna. Olha, e fica esse ponto. Olha, nós as duas. Então, olha, doutora Edna, está aí o convite, por favor, tem de voltar. E nós também, e fica já aqui um spoiler, nós vamos ter debates aqui também. Okay. E por fim, estamos a organizar a nossa segunda edição da Conferência Laboral. Meus colegas, inscrevam-se. Teremos pessoas de grande gabarito para discutir. Doutora Márcia Nijolela, só para referenciar, o Dr. Pedro Filipe, que é o secretário de Estado do MAPTES, já confirmou a sua presença. Doutora Márcia Nijolela também será oradora. Teremos também o doutor... Não dá para citar todos os nomes, né? Mas o Dr. João Garcia também já confirmou a sua presença. E então, venham ali outros de peso. Mas faça já a sua inscrição, porque as inscrições estão abertas. Elia, mais uma vez, muito obrigado. Assim que nos acompanhou, já que o Efraim me tirou da câmera, assim que nos acompanhou, também agradecemos a sua companhia e esteja connosco em próximos programas. Até lá, sucessos sucessivos sem cessar e ganhe dinheiro.